Glória a Deus pela sua vida nesta noite. E eu quero pedir para você prestar atenção na palavra. Eu sei que muitas vezes nós nos encontramos na igreja com os nossos pensamentos em tantos outros lugares. E eu quero pedir para você agora trazer o seu pensamento para a palavra. O seu coração para a palavra. Porque o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta noite. Porque tem coisas na nossa vida que precisam ser transformadas, que precisam ser moldadas. Tem posturas que nós vamos ter que tomar diante do Senhor. Mas a gente precisa ter entendimento para que a gente possa mudar. Eu queria começar o culto nesta noite, esta palavra nesta noite, te fazendo uma pergunta. Eu quero que você comece pensando. Quantas flechas você vai atirar? O Senhor nessa noite está nos dando uma aljava cheia de flechas. Eu e você, o Senhor está nos capacitando com uma aljava. Para ficar mais fácil para quem não entendeu o que é aljava, com uma sacola, com uma bolsa cheia de flechas. E aí o número de flechas é aquele que você vai atirar. Quantas flechas você está preparado para atirar nesta noite, Marcos? Não precisa me responder. Depois lá no final da palavra você responde, mas pensa num número. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. No capítulo 13. A partir do verso 14. Ju, você que está aí? Só estou vendo os cachinhos. É, Ju, Giovana está aqui, então é a Ju. As meninas dos cachinhos. Eu vou ler na minha versão aqui, tá, Juju? E Eliseu disse ao rei de Israel, atira. E atirou, e disse Eliseu, a flecha do livramento do Senhor. Ah, você começou do início, né? Então vamos lá do começo. Vamos com a igreja. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade, da qual viria a morrer, Joás, rei de Israel, foi visitá-lo, chorou diante dele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Para aí, Ju, não anda não. Quem estava doente, queridos? Vamos entender o texto. O profeta Eliseu. Eliseu já estava num tempo de grandes dificuldades na sua saúde. Ele estava doente. A Bíblia está dizendo que ele estava sofrendo de uma enfermidade ao qual ele viria. Sou eu que estou falando que ele ia morrer? Não. Eliseu era o profeta em Israel. E aí Eliseu está lá no seu leito, vou falar moribundo, sofrendo de uma enfermidade. E o rei de Israel vem até Eliseu e diz assim, ó. Primeiro ele chora diante do profeta e diz, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Vai, Ju. Então Eliseu disse ao rei, pegue um arco e algumas flechas. O rei estava desesperado e ele precisava de um socorro. E ele foi procurar esse socorro num profeta. Mesmo um profeta doente, a ponto de morrer, era um homem ainda usado por Deus. E o nosso amigo rei ali sabia disso. Ele não foi procurar ajuda em qualquer outro lugar. Ele veio até a casa do profeta. Chorou aos pés do profeta. Disse, olha, tem carros e cavaleiros aí, vão nos atacar. O exército inimigo está aí. E olha só o que Eliseu fala para ele. Pegue um arco e algumas flechas. Eliseu não disse para ele, vem cá que eu vou pôr a mão na sua cabeça e vou orar e do céu virá a estratégia. Eliseu disse para ele, pegue o arco e as suas flechas. Nessa noite eu quero que você entenda isso no mundo espiritual. O Senhor está nos equipando com uma aljava cheia de flechas e com um arco. Agora o que você vai fazer, segura aí.
Joás pegou o arco e as flechas, e Eliseu disse ao rei de Israel: pastor, vem cá, por favor. Já que você está aqui, vem cá. Impunha a sua mão, né? Olha lá, eu vou ler. Impunha a sua mão sobre o arco. Faz aí um arco, pastor. Vou usar você. Isso. Isso aí, pastor. Direito. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos. Eu não sou Eliseu, só vou fazer a figura, hein? Pôs as mãos sobre ele. Olha lá. Vai ajudar, hein? Pôs a mão sobre ele. E fez o quê? Soltou a flecha. Solta aí, pastor. A Bíblia diz que as janelas estavam abertas. E que essas flechas, a flecha voou. Vai, Ju. E disse: abra a janela, já me adiantei. Que dá para o leste. O rei abriu. Eliseu continuou: atire. Atira de novo, pastor, por favor. Bem forte. Atire. O rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Olha só. O rei atirou. Estava a mão do profeta sobre ele. E o próprio Eliseu já profetizou: flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Uma flecha. Tem um segredo, obrigado, pastor. Tem um segredo aqui. O profeta estava profetizando sobre a vida do rei. Primeiro ele deu uma ordem, disse: pegue o arco, pegue as flechas, abra a janela, se posicione. Mesmo o profeta doente, ele foi lá, colocou as mãos sobre o rei, posicionando o rei. O rei atirou a flecha com a janela aberta. E o que aconteceu? Ele profetizou uma palavra de vitória. Continua para mim, Juju. E Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou, então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. Ele falou: pegue as flechas e atire contra o chão. O nosso amigo rei fez isso 3 vezes e parou. É só até aí, Ju. Quantas vezes o rei atirou? E vamos entender a história, queridos. O profeta não disse quantas flechas eram para ele atirar. O profeta disse: pega as flechas e atire. Eliseu manda o rei pegar o arco, as flechas e atirar pela janela. O profeta coloca suas mãos sobre as mãos do rei, simbolizando a autoridade e a capacitação divina. A vitória já estava garantida por Deus, porque já tinha uma flecha de livramento. Eu já quero dizer para você e para minha vida, para minha casa, nesta noite, a vitória já está garantida por Deus, porque tem flecha de livramento neste lugar, hoje, para minha vida e para a sua vida. No entanto, quando Eliseu diz: fere a terra, o rei joga apenas 3 flechas. Só 3. E se a gente continuar lendo o texto, a gente vai descobrir que Eliseu ficou muito bravo. E sabe por que o profeta se irou? Porque o rei fez apenas o mínimo necessário. Ele tinha uma aljava cheia de flechas, cheia de possibilidade, mas lhe faltou paixão, ousadia e entrega. Ele tinha uma aljava cheia de possibilidade, mas faltou aquele rei paixão, faltou aquele rei ousadia, porque ele se acomodou em jogar apenas 3 flechas. E eu quero que você medite nesta noite sobre isso. Será que muitas vezes nós não estamos acomodados como esse rei? Será que não tem faltado na nossa vida ousadia? Será que não tem faltado na nossa vida paixão? Será que não tem faltado na nossa vida entrega?
Sabe que há um perigo no suficiente, queridos? Muitas vezes vivemos uma vida cristã de 3 flechadas. Oramos o suficiente para aliviar a nossa consciência. Amamos apenas quem nos ama. E servimos até onde não nos custa nada. Eu quero que você pense, eu vou ler de novo. O perigo de ser do suficiente, de achar que é suficiente. Vivemos uma vida cristã com 3 flechadas apenas. Oramos o suficiente para aliviar a nossa consciência. Amamos apenas quem nos ama. E servimos até onde não nos custa nada. Sabe o que eu entendo? Que nós estamos orando pouco. Sabe o que eu entendo? Que nós estamos amando pouco. E que nós estamos servindo pouco. O Senhor está nos chamando a atenção nesta noite. Para nós sairmos do suficiente. Para nós orarmos mais. Para nós amarmos mais. E para nós servirmos mais. Deus não procura pessoas que fazem apenas o que é ordenado, mas pessoas que têm sede de esgotar a sua aljava por Ele. Por que será que alguns se destacam mais? Por que será que às vezes a gente olha para alguém e diz assim: uau, tudo está acontecendo na vida dele. Parece que ele nem tem problema. Por que será que alguns têm as orações respondidas mais rápido? O rei fez apenas o suficiente. E o profeta ficou irado, dizendo para ele: se você tivesse atirado mais flechas. A Bíblia diz assim: então disse o rei de Israel: fere a terra, e feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido, então feriria os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Nós colhemos só o que nós estamos plantando. Nós colhemos só o que nós estamos plantando, querido. Não dá para a gente querer uma colheita diferente daquilo que nós estamos plantando. A indignação de Eliseu reflete o próprio coração do reino de Deus. O reino não é movido pela lei do menor esforço, mas pelo mandamento do amor extravagante. Fazer o necessário é religião. Fazer o necessário é ser religioso. Ir além do necessário é Jesus. Jesus, quando esteve na terra, ele não fez o necessário. Amar quem nos ama é o padrão do mundo. Amar o marido e amar os filhos é fácil. Amar quem nos persegue e orar pelos nossos inimigos é a flecha extraordinária de Jesus. Jesus andava no meio de todos aqueles que eram condenados pela sociedade. Jesus amou aqueles que a sociedade não dava nada em troca. Amar o meu pai e amar a minha mãe é fácil. Eu preciso amar aquele que fala mal de mim. Eu preciso amar aquele que muitas vezes me desdenha sem me conhecer. Precisamos amar os nossos inimigos. Caminhar 1 milha é obrigação. Caminhar a 2ª milha, Mateus 5,41, é o testemunho do Evangelho. Caminhar a 2ª milha é o testemunho. Queridos, fazer o que é necessário está fácil. É ir além das suas forças. A cruz de Cristo não foi uma entrega parcial.
Ele não atirou 3 flechas. Ele deu a sua própria vida até a última gota de sangue. Ele não fez um sacrifício pela metade. Ele foi além. E aí a gente tem algumas histórias que eu posso compartilhar com você de pessoas que foram além. Todo mundo aqui conhece Thomas Edison. E ele é uma ilustração de um esforço humano. Porque quando Thomas Edison, quem não sabe, os nossos jovens adolescentes, ele é o inventor da lâmpada. Ok? Quando Thomas Edison tentava inventar a lâmpada elétrica, ele falhou milhares e milhares de vezes. E aí um jovem assistente dele disse assim: trabalhamos tanto e não conseguimos nada. Edison respondeu: conseguimos muito. Agora sabemos milhares de maneiras que não funcionam. Ele parou de bater na terra. Ele não parou de bater na terra até que a luz brilhasse. Já pensou se ele desistisse? Por que que nós desistimos? Por que que nós nos cansamos de orar? Por que que quando a luta fica tão difícil, a gente, em vez de orar mais, a gente pede para alguém orar pela gente? Não que seja problema isso. Você pode pedir para alguém orar por você, sim, te ajudar em oração. Mas nós já chegamos até aqui, até o mês de agosto. Não é hora de nós desistirmos agora. De novo, eu acho que eu já usei essa ilustração, que às vezes a gente vê lá, de um homem com a britinha lá batendo, e de repente ele para, e mais um pouquinho tinha a pedra de ouro lá do outro lado. Quantos desistem na hora que a bênção está chegando? Cansei de orar por esse propósito. Não vai acontecer mesmo. Quem disse que não vai acontecer? E as pessoas vão dizer pra gente assim, como o assistente do Thomas Edison disse: chega, né? Talvez nessa noite, você está batendo lá num trabalho que você tem desejado tanto. Mas você já entregou o currículo, você já foi lá, você já fez inteiro e nada até agora. E talvez algumas pessoas estão dizendo assim para você: sai fora, isso não é para você. Mas eu quero te dizer, persista. Não desista, permaneça. Para de desistir no meio do caminho. Para de dar ouvido aos barulhos, queridos, às vozes. Corin Tebum, uma missionária, sobrevivente dos campos de concentração nazista. Essa mulher foi abusada, essa mulher passou um tempo da vida dela dentro de uma concentração. A gente não consegue imaginar isso, sabe por quê? Porque a gente é livre. A gente pode ler livro, a gente pode ver filmes, mas a gente nunca vai entender a dor de uma pessoa que viveu isso. E sabe o que ela pregava? Sobre perdão. Após a Segunda Guerra Mundial. E aí um dos livros dela diz que um dia o próprio guarda nazista, que havia sido cruel com ela e com a irmã dela, veio ao encontro dela pedindo perdão. E aí eu quero fazer você refletir. Você não está num campo de concentração, mas alguém falou mal de você a vida inteira e fez mal para você a vida inteira. E agora essa pessoa se arrepende e vem te pedir perdão. Qual é a sua atitude? Essa mulher foi abusada, essa mulher viveu momentos de horror, o algoz dela estava ali, queridos. Só que agora aquele homem estava pedindo perdão a ela. E sabe o que diz no livro dela? Que pela força humana ela travou. Porque humanamente, eu e você temos sentimentos. Nós apanhamos de alguém a vida inteira e de repente do nada essa pessoa vira e fala: me perdoa, Josué, fala sério. Não que eu não tenho nada contra o Josué, hein, gente. Só estou falando, fala sério da situação. Deixa eu já explicar, senão os irmãos daí vão pensar: ih, Josué fez alguma coisa para a pastora. Pronto, né? Travou, ela travou. Mas
Diz o testemunho dela que uma oração silenciosa, pedindo ao Senhor ajuda para amar aquele homem que tanto tinha feito. E ao estender a mão e perdoar aquele homem, ela tirou a flecha do amor incondicional, quebrando o ciclo do ódio. Nós temos uma aljava cheia de flechas nesta noite. Talvez na minha e a sua aljava tenha a flecha do amor incondicional. Nós vamos entrar, queridos, na quarta-feira, num jejum de 40 dias. Esse é o 3º ano que nós fazemos esse jejum. Ninguém é obrigado a participar, mas eu convido você a participar disso. Porque isso fez a diferença na minha casa. Porque isso fez a diferença nesta igreja. Nós temos testemunhos do 1º e do 2º jejum. Mas o que eu disse nessa manhã, e eu quero repetir. Eu tenho muito medo de nós entrarmos no automático. Eu tenho muito medo de entrar no automático. E aí é o 3º ano. E eu de verdade não queria que fosse mais um ano de jejum. Não pode, vamos fazer como em todos os anos. Não. Não pode ser no automático. E essa semana eu estava pensando nesse jejum. E pensando, Deus, como é que nós vamos fazer esse jejum sem que seja no automático? Para que realmente a gente colha os frutos desse jejum. Para que realmente a gente viva milagres novos. E o Senhor me trouxe essa palavra de 2 Reis. Vai ser tempo de vocês atirarem flechas. Só que a quantidade de flecha é individual. Eu não posso atirar a sua flecha, eu não posso atirar a flecha do pastor, nem do Caleb, nem do Samuel. Eu vou ser responsável pelas minhas flechas. Você vai ser responsável pela sua flecha. E aí o Senhor foi falando algumas coisas ao meu coração e eu queria dividir com vocês. Estamos iniciando 40 dias de jejum e oração. E o jejum não é para convencer Deus. Deus vai continuar sendo Deus, eu fazendo ou não jejum, queridos. Deus não muda se eu fizer um jejum. O que muda sou eu quando eu faço um jejum. O que muda sou eu, não é Deus. Ele continua sendo Deus. Eu também não vou convencer a Deus de fazer algo porque eu estou fazendo um jejum. Porque aquilo que Ele tem para a minha vida vai se cumprir. Mas o jejum é para a gente olhar para dentro da gente, para que a gente possa desintoxicar a nossa alma. Sabe, o jejum é para nos ensinar a sair da zona de conforto. Porque fazer um jejum é para o corajoso. Porque imagina, vou dizer por mim. E não tenho vergonha nenhuma que vocês saibam. Hoje de manhã a gente já estava lá, tomando café em casa antes de vir para o culto. Estávamos na mesa e eu falei para o Samuel assim, filho, eu acho que eu vou ficar só na água nesses 40 dias. O Samuel fez um jejum assim outro dia. Falou, ih mãe, vai ser difícil. Porque eu amo café. O cheiro do café. E toda reunião que eu vou, queridos, tem café. Eu amo o cheiro do café de manhã na minha casa. Na casa da minha vizinha tem cheiro de café, que é da minha mãe. Imagina, 40 dias sem café. Eu acho que eu vou dar uma surtadinha. Mas é sair da zona de conforto. E é isso que nós vamos fazer. Aqueles que são corajosos, que querem fazer isso, que querem participar disso. 40 dias. Eu vou tirar um líquido que eu amo muito. No meu caso, eu vou tirar praticamente todos. Vou ficar na água. Irmãos, por favor, não me ofereçam café nesses dias. Viu, meus diáconos lindos? Nem chazinho, vai ser água. Vai ser água. Eu preciso tirar um alimento. Eu amo pão. O pastor hoje fez um pãozinho na chapa. Faz fresquinho, ainda faz na chapa, cheio de manteiga, assim, ó. Sabe, que delícia. E eu comi o pão hoje já dizendo, eu estou me despedindo de você. Vai embora da minha vida. Vocês estão rindo, mas eu falei isso de manhã.
Estava lá na minha casa. E eu posso acrescentar um hábito ou eu posso tirar um hábito. No meu caso, eu vou fazer caminhada aos 40 dias. Posso dizer para vocês, eu não gosto de usar essa palavra lá em casa. Mas eu odeio caminhar. Dói os meus pés. E eu já disse, vocês me esqueçam nos 40 dias que eu vou dar uma sumidinha e vou andar. Se eu não sumir para muito longe, eu estarei na esteira ali do lado mesmo. Talvez na madrugada. Mas eu vou cumprir os 40 dias. E não tenho vergonha de dizer para vocês, não vou pedir nada para mim. Já tem um caderninho de oração lá por algumas pessoas, para os 40 dias de jejum. Sabe por quê? Vou dar a dica. Eu já aprendi que quando eu oro pelo meu irmão, eu sou abençoado muito mais. Já vou dar a dica para você, para esses 40 dias. E aí, tem algumas flechas para a gente usar nesses 40 dias. A primeira dela é a flecha da oração perseverante. Oração perseverante. Não ore apenas quando sobrar tempo. Estabeleça um altar diário. Fira a terra até ver os céus se abrirem sobre a sua família e sobre a igreja. Não ore apenas quando sobrar tempo. Ore, ore, clame. Não estou dizendo para ninguém ficar lá com o joelho esfolado lá. Não, queridos. Você pode orar andando. Você pode orar no chuveiro. Você pode orar lavando a louça. Você pode orar dentro do ônibus. Você pode orar quando você estiver almoçando. Mas ore, ore, ore. Converse com Deus. Ore com perseverança. Sabe o que eu ouvi do meu filho hoje vindo para cá? Eu mereço. A gente vem para a igreja e a gente ora no carro. E os 4 oram. Samuel orou, Caleb orou, chegou a minha vez. O pastor orou, acabou as orações e o Samuel falou assim, eu acho que quando você começa a abrir a boca para orar, o céu já fala, lá vem o memorando. É essa palavra que você usou, não foi? Aí eu pensei, ainda bem que ele sabe que eu oro bastante, né? Mas é assim que os meus filhos me enxergam. Eu falo demais com Deus. E queridos, é bom. É bom, porque tem hora que ninguém vai me ouvir, só Deus vai me entender. Nem o pastor vai me entender, porque nem eu me entendo. Só Deus. Flecha do amor extravagante. A primeira é da oração perseverante, a segunda é do amor extravagante. Olhe para o próximo. Decida amar alguém difícil. Você conhece alguém difícil? De manhã, eu vou contar um segredo. Agora tá filmando mesmo. Ó, a minha sogra não é difícil, mas eu vou contar um segredo. Tem algumas sogras que são bem difíceis. Então, ame a sogra difícil. Tem umas cunhadas que são muito difíceis. Uns cunhados que só Jesus na causa. Então, ame o difícil. Amar as pessoas fácil, é fácil. É uma flecha para nós, extravagante. Perdoe a dívida de alguém que te feriu. Consegue fazer isso? Perdoe a dívida de alguém que te feriu. Pastora, mas o irmão está me devendo R$500. Perdoa ele, querido. Perdoa. Mas ele falou mal de mim. Perdoa ele. É uma flecha isso. É uma flecha. Estenda a mão para quem não tem nada para te oferecer. Faça algo nesses 40 dias. Ajude alguém que não tem nada para te oferecer. Nada. Eu vou falar porque a Débora estava lá e ouviu ontem. Mas isso para mim não vai me custar nada, tá? Ontem eu fui ministrar num chá de mulheres e quando acabou, tem uma irmã que não é daquela igreja, mas que ela está no nosso devocional da manhã das 5 horas, fielmente conosco, é de uma outra denominação aí. Na verdade, onde ela acabou confessando que está meio desigrejada, né? E ela foi lá me ver pregar no chá. A gente vai descobrindo, viu, Josué? Né, pastor, eu estou meio desigrejada por aí. Eu falei, sei, já imaginava. E aí, ela está com muito medo de ir ao médico fazer um exame, porque ela perdeu a mãe.
logo depois perdeu um irmão e logo depois perdeu uma irmã com câncer. E ela está sentindo umas dores e ela está apavorada. Mulher de oração, mas está apavorada. E aí eu falei para ela, marca lá que eu vou com você. Eu achei tão engraçado. A Débora estava, cadê Débora? A Débora estava lá. A reação dela foi assim, você vai comigo? Tipo, você vai ganhar o que com isso? Não vou ganhar nada. Mas eu vou com você, você está com medo? Pode marcar que eu vou com você. Eu vou lá encarar o seu diagnóstico com você. Faça isso por alguém, querido. Talvez tenha um vizinho aí que você sabe que está acamado e não tem um filho para levar ele para o hospital. Seja você essa pessoa que vai fazer isso. Isso é ser cristão. E não precisa pôr em outdoor e ninguém precisa saber. Talvez, sabe o que você pode fazer? Talvez tenha uma senhorinha que está sozinha. Falei para algumas irmãs lá que eu já estou planejando isso para visitar uma senhorinha que anda abandonada. Vou pegar umas irmãs da igreja e vamos lá tomar um café e levar um bolo para ela. Vou levar uma trupe comigo. É longe esse lugar, mas nós vamos. Faz alguém feliz. O que essa pessoa vai me trazer de troca? Nada. E não precisa trazer nada. Porque quem nos recompensa é o céu. Ô jovem, adolescente, vai lavar o banheiro para sua mãe se você está vendo que ela está atarefada. Isso é servir. Lava uma louça sem reclamar. Tá vendo? Eu vou lavar o banheiro e vou ganhar quanto? Nada. Muito obrigado. Né? A gente brinca, mas olha como é fácil. Carrega a sacola de alguém na rua. A gente não vê mais essas gentilezas. Deixa alguém sentar lá no ônibus quando você estiver sentado lá cansado. No metrô. Ai, pastora, eu estou o dia inteiro de pé. E a outra pessoa talvez também esteja. Estender a mão para quem não pode oferecer nada a você. Primeira flecha, flecha da oração perseverante. Segunda flecha, flecha do amor extravagante. Terceira flecha, da renúncia e da santidade. Cortar hábitos de pecado. Quer ver um hábito de pecado? Pornografia. É só um videozinho. Queridos, não é um videozinho, vai te levar para o inferno. Vai te levar para o inferno. Eu não estou aqui brincando com você. Quer ver um hábito? Mentira, fofoca. Também leva para o inferno, tá? 40 dias sem falar mal do irmão. Ui, que difícil para alguns. Põe a língua assim, ó. Sai da internet se ela tá te fazendo mal. Larga o seu carrinho da Shopee. Tá rindo? É. Fica lá. Mas não vai comprar nada, mas fica lá. Tá sendo roubado a sua distração. Podia estar orando nessa hora. Hoje eu estou pegando pesado, né? Jejuar não é só comida. Mas a gente também precisa jejuar das distrações, das redes sociais, da murmuração. Dizer não à carne para dizer sim ao Espírito Santo. Jesus está próximo, os sinais estão aí e só não vê quem não quer. Então vamos parar. Já que nós vamos fazer 40 dias, vamos fazer direito. Vamos sair da rede social. Sumiu de lá. Será? Foi arrebatado? Está na presença. Está ouvindo Deus mais de perto. Está mais sensível. Para de ficar só vendo anúncio que não... Que só dá debate, que não dá nada. É sério isso, queridos. Quarta, flecha do serviço eficaz. Ser como Jesus. Servindo em casa, servindo na comunidade, servindo na igreja. Além das suas forças naturais. Confiando na capacidade do Espírito Santo. Você pode servir neste lugar. Você pode servir na sua casa. 40 dias de serviço. Olha que coisa linda. E aí? Quantas flechas você ainda tem aí na sua aljava? Eu dei 4 aqui. Oração, amor, renúncia e santidade e serviço eficaz. Será que a gente ainda não tem mais na nossa aljava? Deus já colocou nas nossas mãos a mão dele.
A boa mão do Senhor está sobre nós. E a vitória sobre as nossas lutas, sobre a sua família, sobre os nossos desafios espirituais, já foi decretada. Nós iniciamos o culto dizendo que a primeira flecha já foi lançada. A flecha da vitória já foi lançada. Agora as próximas flechas, quem vai atirar somos nós. Nós vamos fazer como o rei? Vamos atirar apenas 3 e vamos ficar esperando a bênção cair do céu? Ou nós vamos nos esforçar e vamos atirar mais flechas? Aí é conosco, queridos. Mas a intensidade de sua vitória dependerá de quantas vezes você estará disposto a ferir a terra. Não pare no suficiente. Não pare na terceira flechada. Pegue todas as suas flechas nesse jejum. Seu tempo, seu jejum, sua intercessão, seu perdão e seu amor. E lance todas com força na presença do Senhor. E quer ver a primeira flecha que eu quero te desafiar? Olha, de manhã eu desafiei uns irmãos aqui. E foi até engraçado no final do culto algumas respostas. Mas os irmãos foram para casa pensando. Na quarta-feira, nós vamos entregar no culto de quarta, exceto para aqueles que trabalham, como a pastora Vanessa, que chega depois do horário que a gente já sabe. Talvez tenham mais pessoas que eu não sei. Mas se você tem a possibilidade, Josué que está estudando, eu quero te desafiar a estar aqui na quarta-feira. Porque quarta-feira é o dia que nós vamos iniciar o nosso jejum oficialmente. Vocês vão receber esse livro aqui, ó. Aqui no livro está 18, foi um erro da gráfica. Esse livro, todas as igrejas do Evangelho Quadrangular no Brasil estarão em jejum desses 40 dias. Não é só Germinal, são todas. Aqui, Paraná, Minas, Rio de Janeiro. As igrejas estarão em jejum. O desejo do meu coração, na entrega desse jejum, é fazer um grande batismo neste lugar. Tem que ter um propósito, para mim tem um propósito. Batizar almas para o Senhor. Como é que nós vamos batizar alma? Quem vai trazer essas pessoas? Vocês, durante esse jejum. Você vai convidar o seu amigo, você vai convidar um parente que ainda não conhece Jesus. Mas pastor, a pessoa é difícil, então ore por ela, para que o Senhor mude o coração dela. Porque enquanto nós estamos aqui numa zona de conforto, tem gente indo para o inferno agora. E nós precisamos mudar essa situação. E aí na quarta-feira, eu vou usar a palavra convocar, é feio, não, eu vou te convidar, porque aí você é livre. Mas essa vai ser uma das suas flechas. Sair da sua zona de conforto na quarta-feira, para aquele que não vem no culto, e estar aqui conosco. Estar aqui conosco, porque nós vamos atirar a primeira flecha na quarta-feira. E vamos iniciar o jejum juntos aqui na quarta-feira. Os adultos, os jovens, os adolescentes e os juniores até de 8 a 12, vão levar esse livreto. Esse livreto tem um devocional para cada dia nosso. Nós vamos estar em contato os 40 dias. Quem ainda não está no grupo da igreja, nos avise para a gente incluir você lá, para você receber diariamente as orações, o devocional que vai ser postado lá. Os nossos juniores de 8 a 12 anos, eu comprei esses dias parece um cofre de oração para eles. Porque eu penso que eu tenho que estimular mais eles. E lá eles vão fazer os pedidos de oração. Então eles têm que vir na quarta-feira, juniores, estejam me ouvindo, buscar, porque eu vou entregar na quarta-feira de vocês também. E nós como igreja, vamos estar num período de sair da zona de conforto. Vou lembrar, você não é obrigado, querido. Você vai continuar caminhando conosco se você não estiver no jejum, não tem problema. Mas eu quero te desafiar a fazer esse jejum. Porque esse ano é o melhor ano das nossas vidas. E para que algumas coisas aconteçam, nós temos que ser ousados. Para que coisas aconteçam na nossa vida, nós temos que permanecer firmes e posicionados. Porque senão, vai ser do mesmo jeito amanhã e depois e depois. Vou lembrar. Thomas Edison persistiu. A nossa amiga aqui, missionária, evangelista, ela perdoou. Vai ser um tempo de nós sermos desafiados. E eu não vou enganar ninguém. As lutas virão com força nesses 40 dias. Vou dizer porque eu já comecei a enfrentar lutas, e grandes. Mas a minha flecha da vitória já foi atirada nesta noite.
Você está entendendo isso no mundo espiritual? Se você vai fazer o jejum, faça bem feito conosco. Vamos firme, vamos segurar um na mão do outro e vamos caminhar juntos. E eu quero te convidar a ficar em pé, porque eu quero orar por você. Porque na quarta-feira vai acontecer um monte de coisa para você não vir para a igreja. E aí é o seu posicionamento. Eu quero te ver aqui na quarta-feira. Porque nós vamos lançar a primeira flecha na quarta-feira. Feche seus olhos comigo. Tem uma aljava aí. Enxerga ela espiritualmente. Enxerga ela. Enxerga ela. Já começa a pensar. Quais são os seus pedidos de oração? Eu vou dar como dica para você. Escreva no caderno os seus pedidos de oração, num bloquinho de anotação, no seu celular, num bloco de anotação, escreva. Porque às vezes a gente tem uma mente fraca e pode esquecer. Então escreva lá os seus pedidos de oração.